Vamos ler um texto, irmãos? Capítulo 3 de João. Ele é uma passagem bem conhecida do encontro de Nicodemos com Jesus. Jesus ele fala algo para Nicodemos dizendo: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu disser: vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer. Você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Assim é todo que é nascido do Espírito. Meus irmãos, é exatamente essa conexão espiritual que foi perdida. Você observa que a nossa guerra, ela está dentro, na mente. Nossa guerra é pensamento, ou não é? Você pensa e muitas vezes o teu pensamento parece que torna uma verdade, uma realidade, uma mentira, um problema, enfim. E aquilo domina a sua mente. Então vamos entender como era no princípio. A voz de Deus, irmãos, ela não é que Adão via Deus. O pensamento, a mente era ligada com o Criador. Entenda, tu não precisa de ordem, tu não precisa de regra, tu tem um pensamento pela vontade perfeita do Pai. Aí tu age espontânea, livremente, tu age agradando o Pai. Então quando a voz de fora entrou, dividiu. E a voz do Pai se calou. E aí o homem passou segundo a sua própria vontade. Então, o Espírito de Deus, a palavra de Deus através do Filho, ele veio nos conectar novamente, a tua mente com Deus. Agora, dentro de ti tem dois pensamentos. Um constrói e o outro destrói. Um crê e o outro duvida. É assim? Um tem uma vontade de entregar-se, de tomar uma decisão definitiva, o outro acha que deve esperar um pouco, que é mais adiante, que é depois. E a que voz tu ouve? Então, é uma decisão importante ser tomada na vida. E essa decisão, irmãos, ela não vai vir por força nem por violência da parte do Pai. Porque ela tem que ser algo voluntário nosso. Se observa que nosso maior problema, nosso maior desafio na vida é lidar com nós. Ou não? É lidar com a gente. Sabe, porque a gente tem é como vários gatilhos apontados, acionados para detonar você. Então tem áreas da vida, parece que tu entra aqui, aquilo ali, e você perde a direção, perde o rumo, perde a ação, perde a razão, perde tudo. Joga tudo fora, acredita, duvida, enfim. Então quando a palavra de Deus fala em equilíbrio, domínio próprio, esse é uma virtude indispensável na nossa vida. Porque todos os dias vamos ser afrontados, confrontados. Todos os dias. Todos os dias nós vamos entrar numa guerra. Você pode ficar atento, em algum momento do dia, das 24 horas, um dardo vai entrar na sua mente. Uma flecha vai entrar na sua mente. Para tirar de você o foco, a direção, e principalmente quando você toma decisões na vida. Quando você toma decisões na vida em mudar, em fazer diferente, em agir diferente, você vai ser atingido para que a
aquilo que você está planejando não aconteça na tua vida. E aí vem pensamento que dizer, isso não importa, não dá nada, é assim mesmo, o fulano faz e a vida do outro continua assim. Mas o Senhor manda olhar para Ele, para Jesus, abre o teu coração, deixa o outro. Irmãos, aqui uma palavra muito interessante. O vento sopra onde Ele quer. Você ouve, mas você não sabe de onde vem, nem para onde vai. Quando você entender esse texto que Jesus está falando, nós vamos tentar simplificar de maneira que a gente possa entender. Você observa uma coisa assim muito interessante. Nós temos aqui um ventilador. Todos conhecem. E quem conhece moinho de vento? Meu tempo chamava de catavento. Quem conhece? Tá? Não é parecido? São. Porém, o princípio é motor. Não é? O outro não. O catavento, ele depende do vento. Se o vento soprar forte, ele gira forte. Se o vento soprar fraco, ele gira fraco. Porém, o catavento, ele não precisa de energia. Ele gera energia. Ele se torna um meio de abastecimento, aonde no passado muitos moinhos eram tocados pelo catavento, ou moinho de vento, que o vento ele era exposto em lugar privilegiado, para que o vento batesse nele, e o vento chegando nele, ele se tornava uma fonte geradora. Esse aqui, ele faz vento, ele precisa de uma energia para fazer vento, não é? E você observa que você gira ali, você tem a velocidade que você quer que ele sopre o vento. Porém, sem energia, ele não faz nada. É algo refrescante? É. É algo bom? É. Quem não gosta de um ventilador? Mas não produz nada. Ele consome. É diferente. Ele precisa de uma fonte que abasteça ele. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque a igreja aprendeu a se alimentar de ventiladores. Que se tu não energizar ele, tá entendendo? Tu não tem vento. Se tu não abastecer esses ventiladores que tem várias velocidades, um pula, outro chora, outro grita, outro corre, mas tu tem que suprir necessidade, e o vento é ele que produz. Mas Jesus está dizendo assim, diferente. O Espírito de Deus é um vento que tu não sabe de onde vem e nem para onde vai. Mas quando ele toca em ti, ele vai gerar, fazer tu se tornar uma fonte geradora. Por isso que Jesus falou aos discípulos: esperem em Jerusalém até vir sobre vós uma virtude, um poder. Vem do alto. Ele está falando do vento. Vai vir um vento soprar sobre vocês. E vocês vão se tornar uma fonte que vão gerar. Então, irmãos, nós vivemos, crescemos e desenvolvemos dentro de um sistema que somos apenas refrigério, refrescados momentaneamente. Mas se tu não bancar, se tu não suprir, se tu não dá, tu não tem vento.
É um vento falso ou não? É um vento seco que consome a umidade do ar, não é assim? E que pode ser um grande problema para ti. Então, quando Jesus está dizendo que nós dependemos do vento do Espírito de Deus para ser uma fonte geradora, você não precisa estar ligado a nenhum sistema para você achar que aquele sistema é o que te mantém, é o que te abastece, é o que dará sentido à tua vida. Quando Jesus dá essa palavra, irmãos, ele nos desconecta de todo o plano terreno criado pelo homem para se chegar a Deus. Deus toca em quem Ele quer e na hora que Ele quer. O que nós temos que estar é posicionado. Você observa que as pessoas, elas levantam o catavento em lugares estratégicos e aguardam o vento. Aguarda o vento. Ele vai soprar. E o momento que ele soprar, será uma fonte que vai gerar, que vai produzir. E aí todo o ambiente vai funcionar. Você entende? Quando nós posicionar a nossa vida, irmãos, quando nós posicionar as nossas escolhas em um lugar estratégico, eu sempre digo assim que o lugar mais estratégico é o teu coração. Te posiciona com Deus diante de ti, dentro de ti. Diga: Deus, eu te aguardo, eu te espero. É o que Jesus diz para os seus discípulos: esperem. Vai vir sobre vós uma fonte, um vento, uma energia, um poder. Você se tornará uma fonte. Quando ele fala em virtude, ele está falando de dínamo, aquilo que gera. O Senhor está chamando um povo para ser uma fonte geradora. Mas e aí? Somos nascentes de água ou fontes secas? E aí, irmãos? Será que nós produzimos alegria? Será que essa fonte gera paz? Renovo? Esperança? Te pergunta para você: que fonte eu sou? Fonte eu sou? Ou é uma fonte seca? Que nada está bem, que nada faz essa pessoa ser feliz. Irmãos, quando Israel saiu do Egito escravo, debaixo de um jugo opressor, sendo humilhados, tudo que produzia não era para eles. Deus levanta um homem e diz: tira o meu povo do Egito, tira ele de lá. Irmãos, o Senhor observa a nossa vida e vê muitas vezes que nós nos tornamos escravos.
e achamos que somos felizes. Temos medo, irmãos, porque você observa que a corrente que te prende, ela te marca a ponto de criar feridas em ti. E o momento que tu sente a dor, tem um medo de enfrentar, de romper com aquelas correntes. Tem medo de saber que a liberdade é um direito decretado nos céus para todo aquele que crê. Mas a liberdade é um direito de escolha teu, de decisões tomadas em ti, de saber que tu não depende de mais nada a não ser do único meio que suprirá todas as tuas necessidades, que se chama Cristo Senhor. Precisa do vento. Sentir esse vento tocar em você, fazer com que você gere, produza, abasteça, supre as necessidades. Você quer ver uma coisa? Presta atenção. Quando Jesus ele entrou em Jerusalém, ele disse: não chore por mim, chore por vocês mesmos. Não chore por mim, chore por vocês. Porque Jerusalém que mata os profetas, vão matar a mim também. Então todos os profetas que entraram, que Deus enviou, que Deus usou sobre Israel, mataram o próprio povo. Deus matou os profetas e mataram o Filho de Deus também. Então, irmãos, quando tu olhar a história de Israel, e Jesus ele dá uma dica muito grande, muito séria: saia. Aquele que está no campo, não volte. Não volte para pegar nada, saia. Fuja, porque a destruição virá sobre Israel. E você observa, irmãos, que quando o povo de Deus fez aliança com o sistema de governo terreno, ele nem se deu conta que aquele pela qual ele fez acordo vai destruir ele. Da onde virá a destruição para a igreja? Da onde já estão cercando as igrejas? Da onde já estão matando o cristão? Do sistema de governo pela qual a igreja fez aliança. Fez acordos. Se rendeu. Então, irmãos, quando Jesus diz saia, ele está falando exatamente no tempo de hoje. Arranca de dentro de ti toda a tua dependência de sistema. Creia somente em mim. Ele mesmo disse: busque a mim. Há uma palavra da parte de Deus de orientação para nós. Se volte para mim. Porque se mataram o próprio filho dele, o próprio filho de Deus, e o sistema continua o mesmo, irmãos, opressor, dominador, mente, são ventos falsos, que quer o que tu tem, que tira o que tu tem, e sopra aqui, sopra ali, mas não geram nada. Tu tem um alívio momentâneo, mas desconecta ele da fonte que abastece, para ver.
não produz nada. Então Jesus, ele traz uma orientação para Nicodemos. Diante daquele momento em que ele via naquele líder romano ou melhor, judeu, principal dos judeus, uma curiosidade: o que eu preciso para nascer de novo? O que eu preciso fazer para entrar no reino? Jesus disse: é preciso nascer de novo, porque o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, irmãos, se nós não buscar essa nova identidade, esse nascer de novo, que é em Deus, por exemplo, assim, quando Paulo fala algo assim, se não renovar tua mente, tu não será transformado. Então, dentro da nossa mente, irmãos, é que está o problema. É aqui que está o problema. Porque a nossa mente, ela é cauterizada para entender as coisas do reino, é bloqueada. Nós nascemos dentro de um sistema que nos escravizou, e aquilo se tornou uma prática voluntária nossa. Mas Cristo, ele acorda, ele nos chama para mudança, transformação, libertação. Então, o que vai nos libertar, irmãos, é a palavra. Sabe, é você buscar nela, ter desejo no seu coração. Eu preciso entender a tua palavra, pois a tua palavra é a verdade. E ele disse: enquanto tu não entender a verdade, tu não será liberto. E a verdade, irmãos, é algo que nós fugimos a vida inteira dela, ou não? Sabe, a coisa mais dura que tem é a verdade, ou não? Você quer ouvir a mentira, tua mente se prepara para isso. A irmã deve ter passado por isso. Quando os problemas começam a aparecer no corpo, os exames são feitos, mas a coisa mais dura é a verdade. É o resultado verdadeiro. Só que quando tu entender que a verdade, ela te liberta, Jesus está dizendo: não tenha medo da verdade, porque é na verdade que eu estou. É nela que eu me faço presente. É quando todo mundo diz: tu não vale nada, o Senhor está dizendo: tu não vale mesmo. Para eles, tu não tem valor. Mas para mim, teu valor excede o teu entendimento. É quando dizem para ti: tu está sozinho, tu está desamparado, tu não tem mais ninguém. O Espírito diz: isso é a verdade, filho. Teus amigos se foram. As pessoas do teu convívio te abandonaram. Essa é a verdade, mas eu não te abandono. Eu não te deixo. Então a verdade, ela dói, irmãos, ela é séria. Mas é preciso esse enfrentamento com a verdade. E muitas vezes é essa verdade que nos desloca, que muda o rumo, que muda a direção, que muda decisões, que muda propósito. É quando a verdade chega na tua vida, quando ela bate na tua porta, em que tu olha à tua volta,
Não há mais ninguém. Mas uma voz olha para o alto. Estou aqui contigo. Estou presente. E é nesse momento que você sente o vento do Espírito de Deus soprar. E Ele diz assim para ti, e eu quero que tu receba nesta noite, que não depende de energia. Tu depende de mim. E eu te farei uma fonte geradora. Sabe que fonte? Essa fonte que Cristo em nós, ela gera vida, cura, libertação, transformação. Esta é a fonte que começa a gerar quando o vento do Espírito de Deus bate. A hora, não sei. O momento, não sei. Jesus disse: vento sopra onde Ele quer. O que importa é você crer. O que importa é você confiar. O que importa é você esperar. Quando Jesus disse: espere em Jerusalém. Daí vinha um vento. E aí vocês vão se tornar uma fonte. Vocês vão testemunhar, vocês vão falar, vocês não vão ter medo. Então nesta noite, irmãos, não sei qual é a tua preocupação aqui. As inquietações do teu coração. Mas eu te convido a te posicionar na presença dEle. É abrir seu coração e se apresentar. Estou aqui, Pai. Deixa eu sentir o vento do teu Espírito tocar em mim. Eu não quero ser uma fonte seca, dependendo disso, daquilo, daquele outro, com medo de tantas coisas, de uma manhã, arrastando um passado, sem viver um presente, traumatizado, carregando dores aqui dentro, medos aqui dentro. Sabe, amados irmãos, a voz que mais soa dentro das mentes é a voz da acusação. Sabe, diante da acusação, ela te leva à aceitação. Tu é isso, por isso que tu passa por isso. Tu está pagando um preço porque tu fez isso. E as pessoas são atormentadas. E aí tem medo e aceitam. Aceita esse jugo, aceita essas opressão, aceita esses medos, porque tem medo de levantar a cabeça e declarar: o meu passado passou. E o que ficou para trás, como Paulo diz, não me interessa. Esqueço-me das coisas que para trás ficam. Prossigo. Avanço. E é esse passado, irmãos, que torna você dependente de ventos falsos, de correr atrás de movimentos, de palavras que saem bonitas porque alguém injeta, porque alguém paga, porque alguém dá, de movimentos de festa, que muita gente estão totalmente perdidos, porque fecharam os ouvidos para a voz de Deus, se tornaram dependentes de um sistema enganador. Mas nessa noite, pela graça, pela bondade de Deus, nós estamos aqui porque Ele nos libertou. Quantos querem encontrar essa liberdade no seu coração? Dentro da tua mente, diga: Deus, me liberte, me livra dos traumas, que esse passado, Senhor, seja destruído dentro de mim.